pessoal, a gente está aqui para mais uma cobertura de provas, né? Provas de 2025. Eu sou a Ana, sou da ginecologia e obstetrícia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dicas e apostas da ANHIGS, né? A prova de ginecologia e obstetrícia da ANHIGS, né? O que a gente espera para essa prova agora em 2025. Então vamos lá. O que eu quero começar com vocês? Quero conversar um pouquinho sobre como é a prova de GO, né? Como foi essa prova, foram nos outros anos, o que a gente espera dessa prova. Em relação à estrutura, eu espero 20 questões de ginecologia e obstetrícia, questões de alternativas de A a D, ok? Isso em relação à estrutura, portanto. Perfil de prova. Uma prova com nível de dificuldade moderado, tá? No geral, então algumas questões mais fáceis, poucas questões muito difíceis, tá? No geral, uma prova com uma dificuldade média. Em relação à forma como esse conteúdo é cobrado, esperem questões envolvendo casos clínicos, ok? É isso que a gente espera. Então, caso clínico, tanto para a gente dar diagnóstico como conduta, às vezes entender um pouquinho melhor sobre uma situação que a banca coloca para a gente, mas no geral, a gente tem sim caso clínico nessa prova, ok? São poucas imagens, não esperamos uma prova com muitas imagens, mas às vezes aparece uma ou outra, beleza? Então, é isso que a gente espera do tipo de prova, e eu trouxe aqui para vocês 3 temas principais para a gente conversar sobre essa banca, ok? E a gente vai começar já com um tema que eu amo de paixão, né? A parte de neoplasias ginecológicas, mais especificamente câncer de endométrio, ok? Nosso primeiro tema é ginecologia, câncer de endométrio. Então vamos lá. O que a gente precisa entender sobre o câncer de endométrio, pessoal? Primeira coisa é que é uma neoplasia que está com incidência em ascensão. Os casos de câncer de endométrio no mundo e no Brasil, eles estão aumentando, muito relacionado aos hábitos de vida, ok? Quem são as pacientes com câncer de endométrio? Principalmente pacientes na pós-menopausa. Então, 75% dos casos são senhoras que já pararam de menstruar. Mas a gente não pode esquecer daquelas que ainda estão no menarquim, ok? Então, 1/4 das pacientes são pacientes mais jovens que ainda menstruam. Essa é a epidemiologia geral que a gente tem, o perfil de câncer de endométrio na nossa população, ok? Em relação a fatores de risco para essa patologia, idade é um fator de risco importante, obesidade, muito importante fator de risco, hipertensão, diabetes, a gente não pode esquecer, então tudo isso fazendo parte daquela síndrome metabólica, né, clássica da patologia. Tem também fatores hormonais importantes, então aquela paciente que a primeira menstruação aconteceu cedo e que a menopausa demora para acontecer, né, que ela tem tempo aí de exposição aos hormônios, ok? Outro fator importante, ela não tem engravidado. Mais uma vez, exposição aos hormônios, né? Oscilação de estrogênio e progesterona. Terapia hormonal na pós-menopausa ou uso de tamoxifeno, pensando numa possibilidade de câncer de mama, também são fatores de risco para câncer de endométrio. A gente não pode esquecer disso, ok? Outro fator de risco importante é aquela paciente que tem anovulação crônica. Então, ela não ovula, se ela não ovula, ela não tem progesterona, não tendo progesterona, ela tem aquele estrogênio estimulando o endométrio constantemente. Não podemos esquecer, por fim, pacientes com radioterapia pélvica prévia, certo? Então, entendemos epidemiologia, entendemos fatores de risco, a gente precisa conhecer a histologia do câncer de endométrio. O mais comum de todos é o famoso adenocarcinoma endometrióide do endométrio, mais ou menos os 80% dos casos, ok? Outros tumores são mais raros, como por exemplo o seroso de endométrio, células claras, aquele carcinoma misto ou aqueles até mesmo indiferenciado. Todos esses outros aqui, ó, bem mais agressivos, mais raros e mais agressivos, ok? Então, a gente já entendeu que tem tipos histológicos diferentes, mas isso não basta para o câncer de endométrio. É importante também a gente conhecer essa classificação de tipo 1 e tipo 2, ok? O que é o tumor do tipo 1? É o mais comum, né? Dentre as histologias, a gente tem os endometrioides G1 e G2, ou seja, bem diferenciado e moderadamente diferenciado. São tumores, vamos dizer assim, mais bonzinhos em relação ao prognóstico, tá? Esses tumores têm uma relação muito importante com o estrogênio, na verdade o hiperestrogenismo. O excesso de estrogênio estimula o endométrio e pode estar associado à hiperplasia endometrial, ok? Então esse é o tipo 1, bom prognóstico, o mais comum de todos.
Mas a gente tem do outro lado os tumores do tipo 2. E nos tumores de tipo 2 estão aqueles não endometrioides ou os endometrioides G3, poucos diferenciados, ok? Não endometrioides entendam como seroso, células claras, indiferenciados, certo? Esses tumores, eles vêm normalmente da atrofia. Então, eles não estão associados ao excesso de estrogênio, ao espessamento do endométrio, ok? Eles estão associados com a atrofia. Outro ponto importante é a mutação do gene P53, muito comum nesses tipos de tumores de endométrio, ok? Lembrar que o prognóstico desses casos, ele é bem mais reservado. Então, a gente já entendeu quem são as pacientes com tumor, né? A gente entendeu fatores de risco, tipo histológico, classificação. Vamos agora para quadro clínico. E eu já alerto vocês que, ó, isso daqui cai na prova da Higgs, ok? Como que esse quadro clínico ele é cobrado? É cobrado lembrando que a maioria das pacientes são idosas, né, na pós-menopausa. Então, o que elas manifestam? Elas manifestam sangramento na pós-menopausa, ok? Lembra também que 25% são pacientes mais jovens, e aí elas vão ter o quê? Vão ter sangramento uterino anormal. Lembra do Palm-Coin do sangramento uterino anormal? O M é de malignidade, e uma das malignidades possíveis é o câncer de endométrio, ok? Outros sintomas, como dor abdominal, sinais ou sintomas de doença avançada, né, eles vão aparecer a depender do estadiamento da patologia. Tá? O que eu preciso dizer para vocês ainda em relação ao quadro clínico? É que essas pacientes, moçada, com câncer de endométrio, normalmente, no comecinho, né, do estágio, do tumor desses pacientes, o exame físico ele é normal, tá? Então, a gente pode identificar o sangramento oriundo do colo do útero, mas oriundo da cavidade uterina, né, passando pelo colo do útero, mas a gente não identifica nenhuma outra alteração, porque o tumor está lá dentro da cavidade endometrial, né, protegido por toda a parede uterina. Então, no início, a paciente tem um exame físico bastante inocente, ok? Depois que a gente tem, né, o quadro clínico, eu preciso confirmar com vocês a forma de diagnóstico. E aí é fundamental entender que para falar de câncer de endométrio, eu preciso de uma biópsia. Ok? Não podemos esquecer da biópsia. Formas de fazer essa biópsia? Várias. Por exemplo, estereoscopia, curetagem, aquelas biópsias endometriais como Pipelle ou Novak, ok? Precisamos lembrar de diversas maneiras de biopsiar, então, o endométrio. Quando que eu biopsio o endométrio? Biopsio o endométrio numa paciente que tem um sangramento, né, fora do padrão anormal. Por exemplo, um sangramento uterino anormal numa paciente que tem um endométrio um pouco mais espessado ou heterogêneo, né, já que a gente não tem o valor de espessamento clássico no Menacme. Pacientes com fatores de risco para neoplasia de endométrio, aí eu vou pensar em biopsiar. Vou pensar em biopsiar o endométrio também naquelas pacientes na pós-menopausa com espessamento, ok? Então, biópsia endometrial é fundamental. Depois que eu dei o diagnóstico do tumor, próximo passo é estadiar, porque todo tumor diagnosticado é um tumor que precisa ser estadiado, ok? E aí, antes de fazer o estadiamento definitivo, a gente pode lançar mão de alguns exames, né? Por exemplo, um CA125. CA125, ele não é específico para câncer de endométrio. Tá? Mas ele pode aumentar numa patologia um pouco mais agressiva, às vezes naqueles endometrioides, né, um pouco mais indiferenciados, ou às vezes até no seroso de endométrio, ok? Então, CA125 é um exame que pode ser solicitado. Além disso, exames radiológicos podem nos ajudar a ter uma noção do estadiamento da doença. Por exemplo, uma ressonância de pelve, uma tomografia de abdômen, superior principalmente, alguma avaliação torácica, tomografia, raio-x, são exames possíveis, ok? Mas o que eu preciso lembrar com vocês é que o estadiamento definitivo do câncer de endométrio, ó, olhem aqui, ó, ele é cirúrgico, ok? Endométrio, o estadiamento é cirúrgico. E essa cirurgia, ela vai dizer pra gente, né, se o paciente está no estágio 1, 2, 3, 4. Lembrando que o estadio mais avançado, a gente já consegue ter uma boa noção, né, com exames de imagem, ok? Trouxe uma tabela aqui para vocês sobre o estadiamento do câncer de endométrio de 2009. Não quero que vocês fiquem desesperados tentando decorar tudo dessa tabela, né? Mas o que eu preciso lembrar aqui é que no estádio 1, tá, o tumor está restrito ao corpo do útero.
No 1A, ele atinge menos de 50% do miométrio. E no 1B vai ser mais do que 50%. Por que eu estou reforçando o estádio 1? Porque geralmente se cai na prova, cai o estádio 1, tá? Isso daqui é do estadiamento de 2009. E aí eu preciso contar para vocês que em 2023 o câncer de endométrio teve uma atualização do seu estadiamento. Agora ele está muito complexo mesmo, tá? Foi incorporada classificação molecular, né, nos estágios de todo o seu estadiamento. Mas isso, moçada, tá bem difícil de ser realizado, tá bem pouco acessível na prática clínica, mesmo para quem trabalha só com câncer ginecológico, tá? Então eu não acredito, né, que isso vá cair na prova como uma parte assim teórica de entender o estadiamento mesmo de 2023 ou cobrar o estadiamento de 2023. A gente não acredita nisso, a gente realmente não espera isso. Mas o que pode ser importante saber? Saber que esse novo estadiamento incorporou classificação molecular, ok? Depois que o tumor está estadiado, né, com a cirurgia, a gente precisa entender que essa mesma cirurgia pode ser uma forma de tratamento dessa paciente. Então a cirurgia ela estadia e ela também trata, ok? Então, a cirurgia é o tratamento padrão. O que a gente vai fazer nessa cirurgia? A gente vai fazer algumas técnicas, né, algumas ressecções, mas o ideal é que ela aconteça por via minimamente invasiva, vídeo ou robô, ok? Para endométrio, esse é o padrão que a gente tem. Lembra que as nossas pacientes, elas têm alguns fatores de risco, como síndrome metabólica, obesidade. Então, a via tradicional, laparotômica, ela pode ter mais complicação, tá? Então, de preferência, minimamente invasiva. E aí, o que a gente vai fazer na cirurgia? A gente vai fazer esterectomia total, que é a retirada do útero com o colo do útero, ok? Em oncologia, tem que tirar tudo. Tira o útero e tira o colo também. Nada de esterectomia subtotal, certo? Além disso, a gente tira também os anexos, né? A gente faz uma salpingo-oforectomia bilateral. Tira ovário e tira tubas, ok? Não podemos esquecer, para câncer de endométrio, da avaliação dos linfonodos, tá? Então, tira o útero, tira a tuba, tira o ovário e avalia linfonodo. Outra coisinha que a gente pode acrescentar aqui é uma coleta de lavado peritoneal e omentectomia. Precisa fazer coleta de lavado e omentectomia para todo mundo? Não precisa. Não muda estadiamento. Mas se a paciente vier com lavado positivo, aumento comprometido por neoplasia, a gente sabe que ela tem um prognóstico pior, ok? Então é uma técnica que pode ser acrescentada sim. Em relação à avaliação de linfonodo, aqui ó, a gente precisa conversar um pouquinho melhor. O que a gente vai fazer para avaliar linfonodo? Entenda que a avaliação do linfonodo na cirurgia, ele é feito para aqueles casos de tumores iniciais, que eu não identifiquei linfonodo comprometido nos exames de imagem. Então eu quero, né, detectar se nesses linfonodos existe algum tumor microscópico, ok? Por quê? Porque o câncer de endométrio tem risco de disseminação linfática da doença, ok? Então eu vou tentar descobrir, né, se tem doença microscópica naqueles linfonodos. Como que eu faço isso? Tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso fazer com linfadenectomia sistemática, eu posso fazer só uma pesquisa do linfonodo sentinela, ou eu posso omitir a avaliação linfonodal como um todo. Preciso dizer para vocês que na prática oncológica hoje em dia, o que tem de mais moderno, né, o que todo mundo discute nos congressos de ginecologia oncológica, é que o linfonodo sentinela ele está muito bem estabelecido e ele é seguro para o câncer de endométrio, ok? Então, na prática, pesquisa de linfonodo sentinela para paciente com neoplasia oncológica, né, de endométrio, a princípio inicial, ok? Mas a prova ainda cobra alguns detalhezinhos. O que eles cobram? Geralmente eles cobram que aqueles tumores mais agressivos, daqueles do tipo 2, por exemplo, ou que estão em estadiamento 1B, pode ser indicado linfadenectomia sistemática, tanto pélvica como paraórtica. Então toma cuidado com isso. Tumores mais agressivos, de alto risco, pode ser que a banca indique linfadenectomia sistemática, ok? Pode ser que algumas bancas também não citem o PLS, a pesquisa do linfonodo sentinela, como uma opção. E aí eles colocam você numa situação de ou você faz tudo, linfadenectomia sistemática para todo mundo, ou você não faz nada de avaliação de linfonodo. E aí, quando que seria possível omitir a avaliação linfonodal? A gente pode omitir a avaliação linfonodal num tumor que é muito inicial. Então, ele é menor que 2 centímetros, ele é endometriose de baixo risco, né, G1, G2,
ele tem menos do que 50% de invasão da parede do miométrio, então é um tumor realmente bem pequenininho, bem no início. Aí pode ser que você omita a avaliação de linfonodo, ok? Tudo isso que eu contei de linfonodo é para aquelas pacientes que parece que o tumor está restrito ao útero, né? Bem pequeno, que não tem linfonodo comprometido nos exames de imagem. Porque se ela tiver linfonodo já comprometido no exame de imagem ou uma doença extrauterina, a minha cirurgia ela vai ser diferente. Ela vai ser uma cirurgia mais agressiva, que eu vou para realmente retirar todos esses linfonodos doentes. E a gente chama isso de debulking linfonodal, ok? É uma outra situação, certo? Essas pacientes operadas, pode ser que elas precisem também de radioterapia depois da cirurgia, ou quimioterapia depois da cirurgia, ou até mesmo as duas coisas em conjunto, ok? Então a gente não pode esquecer dessas associações, certo? Para a gente fechar esse tópico de câncer de endométrio, trouxe uma questão. Nessa questão, vou ler aqui para vocês. A paciente tem 65 anos e ela não tem nenhuma outra queixa, exceto sangramento vaginal. E ela foi submetida a uma biópsia de endométrio que evidenciou carcinoma endometrial. Pronto, né? O clássico do câncer de endométrio. Ela não tem nenhum sinal, nem sintoma urinário ou gastrointestinal. No exame físico, o colo uterino está liso, sem lesões, o útero é móvel, não tem massas retrouterinas. Os ligamentos cardinais, eles não estão comprometidos. E aí a banca pergunta assim, ó, na avaliação pré-tratamento do câncer de endométrio, o médico deve solicitar as seguintes ações, exceto, então moçada, é uma paciente que a gente já sabe que tem câncer de endométrio, o exame físico no estágio inicial, ele é inocente, como eu já havia falado para vocês, e aí a gente precisa entender o que a gente vai fazer. Mas a banca, ó, cuidado, ela pede o exceto, né? Alternativa A, palpar linfonodos na região inguinal? Com certeza. Paciente oncológica vai palpar todas as cadeias de linfonodo possíveis. Okay? Dosar CA-125 no sangue? Também. Comentei com vocês que é um marcador possível, né, de estar alterado no câncer de endométrio. Solicitar raio-x de tórax? Sim, tanto para avaliar risco de metástases, como até mesmo para um pré-operatório, né? Precisa sim do raio-x, ou às vezes uma tomografia, dependendo da disponibilidade. E a D, colonoscopia. Moçada, colonoscopia, ela até pode ser indicada para essa paciente, porque ela tem, né, mais de 60 anos, 60 e poucos anos ali, ela entra no rastreamento de câncer de cólon, com certeza, mas essa coluna aqui, ela não tem relação nenhuma com o câncer de endométrio, ok? Então, não precisa de colonoscopia para continuar, né, o tratamento dessa paciente, beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre câncer de endométrio, eu espero que tenha sido útil. Próximo tema é contracepção. E aí, eu preciso fazer um convite para vocês. Essa prova, na Henriques, pessoal, a gente vai ter um evento muito legal, que é o Pra Cima, né? Então, a gente precisa falar sobre o Pra Cima, porque no Pra Cima também teremos um tópico de contracepção. Mas a gente não está aqui para ficar repetindo o assunto, né? Ninguém está aqui para perder tempo. O que eu quero dizer para vocês é que o que eu vou abordar de contracepção com vocês agora vai ser diferente da abordagem do Pra Cima, ok? Será uma abordagem complementar. Por que a gente está fazendo isso? Porque é um tema muito importante para essa banca, ok? Vamos lá. Para começar a contracepção, a gente precisa lembrar dos critérios de elegibilidade da OMS. São 4 categorias. Olhem aqui, ó, que as categorias 1 e 2, elas estão em verdinho, né? Por quê? Porque são contraceptivos que podem ser realizados. Então, na categoria 1, a paciente não tem nenhuma contraindicação. Tá tudo certo, pode usar o método contraceptivo. Na categoria 2, pode usar também. Por quê? Porque o benefício supera o risco. Ok? Então, pode usar. Agora, quando a gente chega na categoria 3 e categoria 4, moçada, a gente tem contraindicações. Na 3, a contraindicação é relativa. O risco é maior que o benefício. Não vale a pena. Tá? Categoria 4 é contraindicação absoluta. Não pode usar de jeito nenhum. Ok? Então, cuidado com categoria 3 e categoria 4 para os métodos contraceptivos. O que eu preciso dizer para vocês? A gente tem uma variedade imensa de métodos. Métodos comportamentais, baseado no ciclo menstrual, né? Métodos de barreira, como os preservativos, métodos hormonais combinados, que associam estrogênio com progesterona, métodos só com progesterona isolada, métodos que são de longa duração, por exemplo, os DIUs, o implante subcutâneo, né? E existem também os métodos de contracepção definitiva, como a esterilização cirúrgica, ok? Hoje a gente vai conversar sobre
os combinados e sobre técnicas de esterilização, ok? Né? Na verdade, atualizações sobre a esterilização. Vamos começar com os combinados. Combinados, moçada, várias possibilidades. Pode ser pílula via oral combinada, pode ser injetável mensal, podem ser adesivos, né, que a gente cola na pele, pode ser o anel vaginal, tudo isso é combinado, ok? Como que eles agem? Eles agem levando à anovulação. E como que eles fazem isso? Inibindo a secreção do LH, né, a progesterona que faz isso, e o estrogênio inibe a secreção do FSH, ok? Além disso, eles diminuem a motilidade das tubas, também tornam o muco cervical mais espesso e hostil ao espermatozoide, assim como o endométrio impróprio para nidação, ok? Eles agem dessa forma. Tudo isso ao mesmo tempo. Né? O que a gente precisa saber? Contraindicações dos combinados. Tem uma tabelinha aqui para vocês. Pacientes hipertensas, pacientes com enxaqueca com aura não podem usar. Pacientes que já têm um histórico de patologia tromboembólica, AVC, infarto, trombose, TEP, nada disso pode usar combinado. Pacientes que são tabagistas com pelo menos 35 anos. Paciente com câncer, que é hormônio dependente, mama, endométrio, não pode. Paciente com cirrose, paciente que está amamentando, diabetes com comprometimento vascular, né? E lúpus, que tem aqueles anticorpos associados à síndrome do anticorpo antifosfolípide positivo ou desconhecido, ok? Contraindicações clássicas dos combinados aqui, tá? Vamos passar agora para a parte de esterilização cirúrgica. E aí a gente tem a questão da laqueadura e da vasectomia, né? Entendam que são procedimentos com intenção de serem definitivos. O paciente precisa ter muita certeza sobre a realização dessas técnicas, né? E precisam ser orientados sobre alternativas. Então, sempre que uma paciente fala, eu quero fazer laqueadura, conversa com ela, explica que tem outros métodos, explica que tem os LARCs, tem outras opções. Mas, lógico, se realmente for a intenção dela fazer a laqueadura, ela tem o direito se ela tiver nesses critérios. Por exemplo, a idade mínima é de 21 anos. Então, ela tem que ter ou pelo menos 21 anos, ou se ela não tiver 21 anos, ela tem que ter pelo menos 2 filhos vivos, ok? O que eu quero dizer com isso? É que a paciente não precisa ter filho para realizar a laqueadura. Se ela tiver 21 anos, está autorizado, né, se essa for a intenção dela. Outra coisa, não precisa mais de consentimento do parceiro para realizar a laqueadura. Né? A mesma coisa é válido para a vasectomia, ok? Não precisa disso. Ela pode ser realizada a partir, né, dessa atualização no parto, tá? Então, se, né, for cesárea, pode fazer laqueadura no parto. Se for parto normal, pode fazer laqueadura via umbilical na sequência. Pode ser feita na ocasião do parto, ok? Mas a gente precisa respeitar o prazo de 60 dias. Então, manifestou interesse hoje, só pode fazer a laqueadura daqui a 60 dias. Por quê? Porque ela precisa refletir, né? Não pode ser uma decisão, assim, muito, assim, de última hora, nada. A decisão tem que ser certa, ela tem que ter tempo para refletir sobre essa decisão, ok? Então, essas são as atualizações para a indicação da laqueadura. A gente não pode esquecer disso, ok? Trouxe uma questão aqui para a gente discutir esse segundo tópico, então, que foi contracepção. Vamos lá. Essa questão é para preencher lacunas, tá? E essas questões de preencher lacunas às vezes caem na prova, geralmente cai uma por ano, mais ou menos, tá? Então vamos lá. Os anticoncepcionais hormonais, eles agem fazendo o que com a ovulação? Eles inibem a ovulação, ok? E aí eles fazem alguma coisa com a viscosidade do muco cervical. Eles tornam, moçada, o muco mais espesso, tá? Então mais viscoso, né? Isso atrapalha, né, o caminho do espermatozoide. Então, eles aumentam a viscosidade do muco cervical. E o endométrio, ele fica impróprio para nidação, ok? E aí, a opção que a gente tem aqui, ó, é a alternativa B. Né? Então, os anticoncepcionais hormonais, eles agem inibindo a ovulação, aumentando a viscosidade do muco cervical e tornando o endométrio impróprio para nidação, ok? Tudo que a gente conversou aqui nesses minutinhos sobre contracepção. Beleza? E aí, o terceiro tópico que eu trouxe aqui hoje é de obstetrícia. E é sangramento na primeira metade da gravidez, ok? Moçada, sangramento na gravidez a gente pode separar em primeira metade e segunda metade. 20 semanas que separa isso daí, né? O que a gente vai falar aqui é de sangramento na primeira metade, ou seja, pacientes de no máximo 20 semanas de idade gestacional. Tá? O
que a gente precisa saber para essas pacientes? Abordagem inicial. Então, todos os pacientes que chegam chegando na gravidez, a gente precisa lembrar da tipagem sanguínea do grupo RH, porque pode ser que ela precise da imunoglobulina, ok? É muito importante também, claro, considerar a estabilização materna e depois pensar nos diagnósticos diferenciais. E quando a gente fala de diagnósticos diferenciais, são 3 principais: aborto, ectópica e doença trofoblástica gestacional. Bora começar com abortamento? Abortamento, moçada, é quando acontece a eliminação, né, do concepto ou do produto da concepção com antes de 20, 22 semanas, né? Então, no máximo, 22 semanas pensando em aborto, ok? Etiologias para aborto. A principal, alterações cromossômicas. Outras, infecções congênitas, trombofilias, malformações uterinas, né? São todas possibilidades. E o que sente, né? Como se apresenta uma paciente com aborto? Ela vai ter o sangramento vaginal na primeira metade da gravidez. Ela pode também ter dor abdominal, um pouco de cólica, e pode ter outros comemorativos a depender da classificação do aborto, né? E é isso que a gente tem que entender aqui agora, né? Possibilidades e tipos diferentes de abortamento. Por exemplo, ameaça de aborto. É aquela paciente que está com o colo fechado, a altura uterina é compatível com a idade gestacional, o embrião está vivo, né? O sangramento geralmente ele é bem discreto e a nossa conduta será expectante, ok? A paciente com aborto inevitável é bem diferente, é o aborto que está em curso. A altura uterina ainda é compatível com a idade gestacional. Pode ser que esse embrião esteja presente com batimento ou sem batimento, né? Mas ele ainda está lá, é um aborto que está acontecendo. O colo está aberto, geralmente o sangramento mais importante. Então a gente tem que estabilizar essa paciente e a conduta vai ser esvaziamento uterino. Lembrando que o esvaziamento pode ser, né, mecânico, com uma cureta ou as técnicas de Amil, e às vezes a gente pode precisar do esvaziamento farmacológico para dar uma amolecidinha no colo. Não é o caso do aborto inevitável. No aborto inevitável o colo já está aberto, ok? Continuando, possibilidade de abortamento. Aborto completo, né? Já aconteceu o aborto. A altura uterina está pequena, o colo já está fechado. Quando a gente faz um ultrassom, o eco endometrial está fino, né? Abaixo de 15 ou 20 milímetros. E a conduta para essa paciente são orientações gerais e manter o acompanhamento ambulatorial. A gente precisa ter certeza, né, que o beta negativou, por exemplo, ou às vezes a gente tem até acesso ao anatomo patológico, ok? No aborto retido, o embrião não tem vida, o colo está fechado, né, mas o embrião está lá dentro e a conduta ela vai depender. Pode ser que a gente faça uma conduta conservadora por uns 15 ou 30 dias, esperando uma eliminação espontânea, ou, se for do desejo da paciente, é possível também que a gente já faça o esvaziamento uterino logo após o diagnóstico, ok? No aborto infectado, por fim, a paciente vai ter comemorativos de infecção, dor abdominal, sangramento com odor, pode ser que ela tenha febre, pode ser que ela tenha taquicardia, comprometimento hemodinâmico, né? A conduta será estabilização, internação para antibiótico e logo na sequência esvaziamento uterino, ok? Então, aborto vai depender, né, de tudo isso que eu falei para vocês. O tratamento depende do quadro clínico que a gente conversou. Bora para ectópica agora. Já falamos de abortamento e a gente vai continuar nos diagnósticos diferenciais falando de ectópica. Ectópica é quando a gravidez, né, a implantação do embrião acontece fora da cavidade uterina. O lugar mais comum é a tuba uterina, ok? Fator de risco para que isso aconteça: ectópica prévia. Então, a paciente que já teve uma ectópica, ela tem muita chance de ter novamente, tá? Cirurgia na tuba também. Infecção por DIP, né? Também um fator de risco pelas aderências. Gravidez após contracepção de emergência. Ou aquela paciente que faz uso de cigarro, endometriose por aderências pélvicas e até mesmo o uso de DIU. O DIU é um fator de risco relativo, né? A gente espera que uma paciente que use DIU não engravide, mas se ela engravidar, existe uma chance maior dessa gravidez acontecer fora do ambiente intrauterino, porque ali tem um DIU, né? Então, é um fator de risco relativo, tá? Em relação ao quadro clínico, a gente tem a tríade clássica da ectópica: dor abdominal, atraso menstrual e um sangramento via vaginal que é fora do período menstrual, porque a menstruação está atrasada, ok? A gente precisa lembrar que se esses sintomas forem muito intensos, a gente pode estar diante de uma ectópica rota. E na ectópica rota, a gente pode ter ainda choque hipovolêmico e peritonite, ok? Como que a gente faz diagnóstico de ectópica, moçada? Juntando o quadro clínico com a dosagem do beta-HCG,
com achado de um exame de imagem que pode ser ultrassom, ok? Então a gente junta tudo isso para dar o diagnóstico da paciente, beleza? Tratamento da ectópica. O que eu preciso dizer para vocês é que o padrão ouro para tratamento da ectópica é cirurgia, tá? Então, assim, padrão é cirurgia. Como que pode ser essa cirurgia? Ela pode ser por vídeo, mas ela também pode ser aberta, tá? Isso pode ser de formas diferentes. Ainda em relação à cirurgia, a gente pode fazer só uma retirada da lesão ali, né? Uma salpingostomia, então eu tiro a ectópica e costuro a tuba, mas eu também posso fazer a retirada da tuba como um todo, uma salpingectomia. Claro, aqui considerando que a localização é na tuba, né, que é a mais comum. Então, ou você tira a tuba toda, ou você costura a tuba. Em quem a gente pensa em costurar a tuba? A gente pensa em costurar a tuba em quem quer ainda engravidar muito e não pode ficar sem a tuba. Mas lembra, costurou a tuba, você manipulou ela em uma paciente que já teve ectópica. Então, a chance dela ter ectópica novamente aumenta muito, ok? Em relação à cirurgia ainda, eu preciso dizer para vocês aqui, se a paciente tiver uma ectópica rota, estiver instável, é obrigatório que a via seja laparotômica, ok? Do resto, vamos pensar assim na laparoscopia. Ainda em relação ao tratamento, eu preciso dizer para vocês sobre tratamento de exceção. O padrão é cirurgia, mas pode ser que eu faça um tratamento de exceção. E esse tratamento de exceção pode ser só expectante, ou seja, eu só vou acompanhar. Em quem eu posso só acompanhar uma ectópica? Parece loucura, né? Mas não é. Eu posso só acompanhar uma ectópica em pacientes que estão estáveis, que o beta inicial é bem baixinho, menor de 2.000, e que ele não é baixo só. Ele, além de ser baixo, ele está caindo, né? Está caindo sozinho em 24 a 48 horas. A gente pensa num aborto tubário para essa paciente. Além disso, a massa precisa ser bem pequena, né? Aqui considerada como menor que 5. Não pode ter embrião vivo. Essa paciente, para fazer o tratamento expectante, ela precisa querer engravidar, preservar a fertilidade, porque senão não faz sentido, né? Se ela não tiver esse desejo de gestação futuro, a gente vai para o tratamento padrão, que é a cirurgia com salpingectomia, ok? Além disso, é obrigatório que eu consiga fazer o acompanhamento, né? Acompanhar essa paciente, dosar o beta de controle, então muito importante acompanhá-la, ok? Outra possibilidade é o tratamento medicamentoso, que é com o metotrexato, né, intramuscular. Para quem eu posso usar o metotrexato? Pacientes estáveis, pacientes com uma massa anexial pequena, menor que 3,5, pacientes que o beta inicial é no máximo de 5.000, pacientes que não têm dor abdominal, pacientes, novamente, que querem engravidar, pacientes que possam fazer o acompanhamento e que concordem com o tratamento conservador, ok? Essas são pacientes que eu penso, sim, em medicamentoso. E um outro detalhe aqui que eu posso acrescentar é que são pacientes que também não têm embrião com batimento, ok? Não pode ter batimento. E aí a gente fecha ectópica. Bora para trofoblástica gestacional, ainda dentro desse tema de sangramento da primeira metade. Doença trofoblástica gestacional é uma anomalia proliferativa do trofoblasto, né, que é o tecido placentário. A gente classifica na forma benigna, que são as molas, e na forma maligna, que são as neoplasias trofoblásticas, ok? Dentro das formas benignas, que é o que a gente vai abordar agora, a gente tem a mola completa, que tem uma origem diploide, ok? Ausência de embrião, certo? Não forma embrião. E tem risco de 15 a 20% de malignização, tá? Então, o risco de malignização relativamente alto para paciente com mola completa. A gente tem ainda paciente com mola parcial, que é um pouquinho diferente. A mola parcial, ela é triploide. E por ela ser triploide, pode ter desenvolvimento de embrião. Na verdade, tem desenvolvimento de embrião, né, na parcial. Mas não é um embrião compatível com a vida. Tá? Pode ser que em algum momento ele tenha VCF, mas ele não vai ser compatível com a vida. O risco de malignizar aqui é de até 5%, ok? Quadro clássico da doença trofoblástica: sangramento vaginal, útero aumentado para a idade gestacional por conta das vesículas, o BCF normalmente é ausente, beta-HCG com níveis muito elevados, porque quem produz beta-HCG é o tecido trofoblástico, né?
Paciente, por conta do beta-HCG, tem muita náusea e vômito, pode ter sintomas de hipertiroidismo associado ao estímulo, né, de receptores de TSH, pode ter pré-eclâmpsia em idade gestacional precoce, ok? Aqui, ó, nessa imagem clássica de um útero cheio de vesícula, né? Um ultrassom típico de tempestade em flocos de neve, clássico da doença trofoblástica. Aqui uma outra imagem da parte do ovário, ovários com vários cistos, né? Aqueles ovários bem típicos da patologia por conta do aumento do beta-HCG, ok? Então, um ovário clássico da paciente com a doença trofoblástica na sua forma geralmente completa. Como que a gente trata a doença trofoblástica? Primeira coisa é esvaziamento do útero, porque é com esvaziamento que a gente também tem um anátomo patológico, ok? E aí, essa paciente, moçada, que teve o diagnóstico, ela precisa de contracepção. Ela não pode engravidar. Por que ela não pode engravidar? Porque eu vou precisar ficar acompanhando os títulos de beta-HCG dela. Eu vou ter que ter esse acompanhamento para ter certeza que a doença realmente, né, foi tratada. E quando que eu me preocupo, moçada? Eu me preocupo com os critérios de malignização. Eu faço isso pelo acompanhamento do beta. Então, eu vou me preocupar se eu tiver 3 dosagens de beta-HCG que estão subindo, né? Então, aumento em 3 dosagens do beta-HCG. Eu vou me preocupar também se eu tiver 4 valores de beta-HCG que estão em platô, né? E aí, a gente faz essa dosagem de beta-HCG, moçada, semanalmente. Então, eu doso no dia 0, que foi o dia do esvaziamento, D7, D14 e D21. Se eu tiver 3 subindo ou 4 estáveis, eu falo que ela tem critério de malignização. Outra possibilidade, metástase à distância, como por exemplo pulmonar, ou ainda um beta-HCG que fica positivo depois de 6 meses, tá? Todos esses critérios, sabe, eles indicam que a paciente tem a forma maligna e aí ela precisa de quimioterapia, ok? Isso era muito importante para a gente discutir aqui. E esse era o nosso terceiro tópico, sangramento na primeira metade da gravidez. Vamos finalizar com uma questão. Olhem essa questão. 19 anos, atraso menstrual de 30 dias, chega na emergência com dor abdominal, moderada intensidade, há 5 dias, com pequeno sangramento vaginal. Pronto, é a tríade da ectópica, dor abdominal, atraso menstrual e sangramento vaginal. Ela foi submetida a alguns exames, um beta-HCG elevado, ou seja, está grávida mesmo, né, mas é um beta maior do que 5.000. O hemograma está normal, o ultrassom transvaginal viu uma lesão heterogênea no anexo esquerdo de 3 centímetros e tem um pouco de líquido livre na pelve. Mas esse líquido livre, ele tem debris no fundo. Ou seja, essa questão do debris aqui, ó, faz eu pensar que é sangue. Então faz eu pensar que essa ectópica está rota, ok? Beta-HCG alto, 5.000, ectópica rota, uma paciente de 19 anos. Conduta para essa paciente, moçada, só pode ser tratamento cirúrgico. Ectópica rota, tratamento cirúrgico. Não posso observar em 48 horas. Não penso na administração do metrotexato, seja ela qual for a dose. Por quê? Porque a massa tem sinais de rotura, pelo líquido livre com debril, e porque o valor do beta-HCG é muito alto, ele não está caindo. Então, não estou autorizada nem a fazer tratamento conservador com conduta expectante, tampouco uso de medicamentos, ok? Nesse caso aqui, a única opção possível é cirurgia para essa paciente, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês, esses 3 temas que são muito importantes nessa prova. E lembrar mais uma vez que a gente vai ter o evento do Pra Cima e a gente conta com a presença de todos vocês lá com a gente, juntos até o final.